Oi, 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 pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Um Menino Anormal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio. Eu recebi muitas e muitas mensagens de agradecimento, uma mais linda que a outra. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Vocês tiraram o meu sono, tá? Queria deixar claro aqui que, olha, eu não dormi direito na noite do primeiro episódio. Mas tá tudo bem, é sobre isso e tá tudo bem, não é mesmo? Inclusive, se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga, @ummeninoanormal no Instagram. Para esse segundo episódio, eu trouxe um tema que foi muito discutido entre os meus amigos. Foi muito, muito, muito discutido em terapia, sim, gente. Porque, olha, é um tema que eu acho que todo mundo passou por todas essas fases, que é as fases de uma quarentena, né? Ainda estamos vivendo, né, uma pandemia numa proporção muito menor, né, e muito melhor já. Isso é muito bom, isso é um ótimo sinal, viva a vacina. Mas eu acho que ali no começo, ali no meio dessa pandemia, nós acabamos enfrentando algumas questões, né, alguns pontos altos e alguns pontos baixos, que nos tirou o sono, né, que fez com que a gente se questionasse, que fez com que a gente chorasse, que fez com que nos deixasse muito ansioso. Então, eu acho que é muito importante a gente poder falar sobre e poder entender, né? E se entender também como gente, porque tá tudo bem a gente ter sentido esses sentimentos, porque eu acho que eu, pelo menos, né, não conheço uma pessoa que não tenha passado e não tenha sentido tudo na mesma proporção que eu, né? Contudo, às vezes coisas pequenas viraram coisas gigantescas no meio desse caos todo. E é sobre isso. Uma coisa que eu percebi é que a pandemia me colocou frente a frente com problemas que eu sempre adiei enfrentar, né? Eu sempre... Sabe aquelas questões, assim, que você tem durante a vida, né? Durante uma rotina corrida, por exemplo, com que você fala, eu não vou lidar com esse problema agora, sabe? Eu vou deixar pra pensar isso mais pra frente, em outro momento da vida, né? Enfim... Como, por exemplo, inseguranças, né? Eu acho que todo mundo tem inseguranças na vida, seja com o corpo, seja com a comunicação, seja com qualquer questão, né? E eu percebi que com a pandemia, logo ali no começo mesmo, assim, talvez no segundo mês, mais ou menos, eu percebi que eu tive que lidar com esses problemas, né? Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar home office lá no começo e... Assim, nesses momentos de ócio, né, ou durante o dia ali mesmo, estando dentro de casa, ou no final de semana não podendo sair, e às vezes não tava com uma vontade de ver um filme ou alguma série, eu percebi que esses problemas, eles vinham à tona, assim, sabe? Acho que pra poder visualizar melhor, basicamente eu me via de frente pro espelho, sabe? Com esses problemas ali, com o meu reflexo, falando cada um desses problemas, né, me pontuando cada um deles. E foi muito assustador, assim, né? Porque na época eu não estava fazendo terapia. E foi muito assustador, porque era uma necessidade de ter essas respostas muito rápido, assim, sabe? Tipo, de resolver os problemas da minha insegurança muito rápido, de resolver a minha autoestima, de resolver a carência, né? Porque, querendo ou não, pegou muito, né? Eu não conheço uma pessoa que não saiu dessa pandemia carente, tá? Pode namorar, a pessoa pode ser casada, a pessoa, enfim. Eu acho que todo mundo saiu muito carente, né? Tá saindo muito carente dessa pandemia. Então, essas questões, acho que, além de serem muito assustadoras, né, foram desafiadoras. Porque a gente ter que lidar com isso sozinho, né? Por mais que a gente... Por exemplo, hoje eu moro com uma amiga. Mas na época eu não morava, eu morava com outras pessoas, né? E às vezes você não quer falar com aquelas pessoas sobre, né? Ou você, sei lá, não tá se sentindo confortável pra conversar sobre com ninguém, né? Você só quer ficar quietinho, não quer tentar abordar o assunto. Mas eu percebi que eu precisava, além de resolver, eu precisava resolver com urgência, assim, né? Como se o mundo literalmente fosse acabar no dia seguinte. E acho que demorou um tempo pra eu entender que eu precisava respirar, sabe? Eu precisava ir com calma. Eu poderia, né, pensar nesses problemas, refletir com esses problemas dia após dia, mas eu eu tinha que entender que eu não teria essas respostas de imediato, né? Eu não teria essas respostas do dia pra noite, né? E talvez eu não encontraria também essas respostas sozinho, né? Porque, por exemplo, eu não sou formado em psicologia, e às vezes a ansiedade também faz com que a gente não enxergue
os questionamentos, né? Não enxerga o passo a passo. A ansiedade faz com que a gente já enxergue a resposta, né? A gente sempre quer ver o resultado ali com a ansiedade. Então isso eu percebi que foi um dos maiores problemas que eu enfrentei, assim, durante a pandemia, né? E como eu citei ali no começo, teve esse lance da carência, assim, também, né? Essa carência de, por exemplo, de não poder encontrar os amigos, né? De quem tinha uma rotina nos finais de semana, por exemplo, um pouco mais movimentada, a pessoa não tinha mais isso, né? A pessoa literalmente tinha que ficar trancada dentro de casa e se reinventar com as coisas que tinha ali, né? Série, filme, sei lá, inventar um jogo, só dormir, ler um livro. Enfim, a pessoa teve que se reinventar dentro do seu próprio espaço, né? E tem gente, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que não moravam em lugares que eram legais pra isso, né? Que não tinha essa tranquilidade, sabe? Que você não tinha uns segundos ou um respiro ali durante os dias, né? Porque um dia, né, na quarentena, acho que virou 3, né? A hora não era 24 horas, era 48, 72, né? Então isso é muito louco. Isso fez com que a gente perdesse um pouco da noção do tempo, assim mesmo, né? Ainda mais assim, eu moro em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem esse hábito dessa rotina maluca, né? De fazer tudo muito rápido, de estar sempre com pressa, de pegar um transporte rápido, cheio. Se tá cheio, vai empurrando os outros mesmo, né? Vai segurando no ombro do amigo, mas vai, sabe? Então, a gente teve que dar não só um passo pra trás, né? A gente teve que literalmente parar tudo assim e respirar, né? E isso eu percebi que é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu sou muito ligado aos meus amigos, né? Assim, eu sou rodeado mesmo, assim, dos meus amigos 24 horas. Não fisicamente, né? Porque todo mundo trabalha, tem gente que trabalha com coisas diferentes, em lugares e cidades diferentes. Mas eu tô sempre muito conectado com os meus amigos, assim, né? Cada novidade que acontece na minha vida, seja boa ou seja ruim, eu tô ali conversando com eles e tal. Então, essa questão pegou muito pra mim, né? E eu sou uma pessoa muito ligada a essas questões, assim, sabe? Tipo, vamos se encontrar esse final de semana, vamos sair pra comer um lanche, vamos sair pra beber alguma coisa e vamos conversar, sabe? Eu gosto muito dessa conexão, da troca que a gente tem ali pessoalmente, né? E então, pra mim, foi muito difícil lidar com isso, assim, né? E principalmente, como eu falei ali no começo, eu sou uma pessoa muito apegada aos meus amigos. Então, essa questão pra mim foi muito, muito complicada, sabe? E deve ter sido muito mais louco que, por exemplo, tem gente que, infelizmente, mora em uma casa com os parentes, né, os familiares, e não se dá bem com algum, sabe? E aí teve que ter essa rotina, assim, além de ter que trabalhar em casa, né? Infelizmente, nem todo mundo teve esse privilégio, eu super entendo. Mas além de ter que trabalhar em casa, a grande maioria, você tinha que lidar com esses problemas também familiares, sabe? Então é muito complicado. É uma coisa muito complicada assim mesmo, porque mexeu com muitas emoções ao mesmo tempo, assim, né? Não foi aquela coisa de tipo, caramba, estou vivendo essa emoção e amanhã eu vivo essa. Não, tipo, lide com todas as emoções, lide com todos os seus problemas e se vira, sabe? É assustador, não adianta. E também teve essa questão das redes sociais, né? Porque a gente, querendo ou não, se apegou muito, assim, né? O uso das redes sociais na pandemia aumentou muito. Muito, 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 assim. Eu, por exemplo, me via conectado 24 horas do dia. E é uma coisa muito louca, assim, né? Porque é um mundo virtual, né? Não é um mundo real, assim. Então, por exemplo, eu via que a gente se apegava muito a momentos que a gente já viveu, né? Os famosos TBT. E isso é muito ruim, porque acabou dando... Acho que aumentou a tristeza de todo mundo, sabe? Eu via que todo mundo tava muito triste, muito nostálgico, né? Sentia muita saudade, né? Então, esse sentimento do apego e da saudade, ele aumentou muito, né? Durante esse processo de quase 2 anos. Porque você queria viver aquilo de novo, né? Você olhava vídeos de uma festa, do carnaval, ou em algum momento especial, algum show. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu ia muito a shows, né, e pretendo continuar indo. Ia muito a shows, saía muito pra comer, ver teatro, peças musicais, ia ao cinema. E principalmente essas coisas, né, que eu sou muito apegado a coisas que tinham muita gente, né, eram ambientes propícios pra isso, pra ter muita gente, pra receber muita gente. Ele foi tirado, assim, acho que não direi nem tirado, ele foi arrancado da gente, né. Então ter que lidar com essas emoções, assim, foi um processo muito complicado.
E acho que agora a gente entra numa outra fase, né? Que seria a fase do recomeçar a viver em sociedade, né? E aí é ter que lidar novamente com essas emoções, só que de uma maneira muito diferente. E é uma coisa que eu penso muito, muito, muito mesmo, assim, né? Eu já comecei a sair de casa, eu tomei as 2 doses da vacina, eu já comecei a sair de casa, né? Já estou encontrando os amigos e tudo mais. Mas ainda é um processo muito louco, assim, né? Porque, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas passaram por desafios do corpo físico mesmo, né? Durante essa pandemia. Eu era uma pessoa que, por exemplo, eu adorava ir pra academia, me ajudava muito com o estresse, com a ansiedade. Além de, claro, né, os benefícios físicos. Tinham esses outros pontos, esse outro lado, que eu me apegava muito a isso, assim, sabe? E durante ali, bem no início da pandemia, na verdade, eu acabei ficando desempregado. Então eu fiquei num processo assim, interno, dentro de casa, sem nenhuma atividade pra fazer, né? Mesmo que fosse sentado, eu não tinha nada pra fazer. Então isso mexeu muito comigo, assim, psicologicamente, né? E fisicamente também. Então, por exemplo, agora, né, estou voltando a sair, né? As coisas estão voltando a melhorar. E aí eu comecei a passar por esse processo assim, caramba. Não estou com o corpo que eu gostaria de estar. Não estou. Não sei mais me comunicar, né? Como flertar com as pessoas, né? Pra quem é solteiro, por exemplo. Como flertar, gente, né? É uma coisa assim que talvez eu já não sabia fazer isso antes da pandemia. Mas é um detalhe que é muito assustador, assim, né? Tipo, como flertar com as pessoas, como conhecer gente nova, como voltar a frequentar lugares que tenha muita gente, assim, sem que você se sinta assustado, sabe? Sem que você tenha medo. E não é aquele medo de tipo, caramba, né? Deixa eu guardar o meu celular, né? Estou no meio de uma multidão, não vou ficar pegando o celular toda hora, cuidado com a carteira. Além desse medo, é um outro medo de algo que a gente não conhece, né? Quando eu digo que a gente não conhece, assim, a gente não tem visão da coisa. A gente não sabe que existe um vírus, mas a gente não consegue visualizar ele, né? A gente não consegue ver ele, por onde ele tá, né? Então é muito louco, assim, esse sentimento. Mas eu entendi que é um processo, assim como tudo na vida, sabe? A gente vai passando fase por fase na vida, né? E acho que isso é um processo. E a gente precisa cuidar desse processo, né? Dessas fases, uma a uma, né? A gente não tem que se sentir com essa necessidade, com essa obrigação de pegar tudo isso e enfrentar de uma vez, sabe? Pega uma a uma. Por exemplo, eu vou me usar de exemplo que acho que é a melhor coisa a se fazer. Né, eu tenho essa questão com a minha autoestima, né? A minha autoestima ela já foi muito baixa. Hoje ela está melhor, mas ainda não falo, caramba, nossa, sou lindo, estou seguro. Não, mas eu entendo que é um processo. Então, hoje eu estou priorizando isso. Como? Cuidando do meu corpo, né? Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer, né? E olhando ponto a ponto, né? Detalhe a detalhe, assim. Porque nosso corpo é isso, assim. Ele precisa de um cuidado muito especial, né? E quando eu digo esse cuidado, não é, nossa, eu vou pra academia, eu vou emagrecer, eu vou ficar forte. Não, assim, quem gosta, ótimo, perfeito. Mas eu digo, olhar com esse cuidado, sabe? Com esse carinho, assim. Tipo, caramba, estou desse jeito que eu não gostaria de estar. Não estou confortável desse jeito. O que eu posso fazer pra mudar isso? Né? E aí, através disso, buscar benefícios pra você, né? Acho que isso serve tanto pro cuidado físico, né? Porque eu vejo muitos amigos meus, muita gente enfrenta, né? Que é o problema com o corpo. Mas isso serve, acho que pra qualquer questão da vida, assim, né? Principalmente agora, que é o momento de a gente recomeçar, né? Então, vou olhar para cada detalhe do meu corpo, da minha saúde psicológica, né? Do que eu quero agora para esse novo momento. Porque assim, a gente passou pela fase da pandemia, mas a gente vivia uma outra fase antes dela, né? E agora a gente vai viver uma nova, né? Então, assim, olha pro seu passado antes da pandemia, olha pro seu passado durante a pandemia ali, né? Quando eu digo passado da pandemia, é aquela parte do ano passado mesmo, né? Quando a gente tava no pico da coisa toda. E se olha pro agora, assim, sabe? Veja quais são os recursos que você tem hoje e o que você pode fazer, sabe? Porque você consegue. A gente só precisa ter essa calma, sabe? Esse respiro, né? Olhar pra uma coisa de cada vez, sem pressa, com calma. E entender que você
vai conseguir passar por tudo isso, sabe? A sua autoestima vai melhorar, talvez ela não vai melhorar 100%, mas a sua autoestima vai melhorar com seus cuidados, né? O seu psicológico, ele não vai melhorar 100%. Mas, por exemplo, se você buscar uma terapia, né? Se você buscar coisas novas, coisas que te fazem bem, pra assistir, pra ouvir, pra fazer, não sei, né? Então, acho que esse é o momento de buscar cada vez mais novos recursos pra te ajudar, sabe? Porque é muito louco parar pra pensar e falar, caramba, eu passei por uma quarentena, eu enfrentei uma pandemia, sabe? Por exemplo, né, eu sou uma pessoa muito ligada a teatro musical. Os teatros estão voltando, né? Eu já fui ver algumas peças e saí de lá renovadíssimo, assim, sabe? Eu pude sentir novamente aquela emoção que eu tinha quando eu assistia antes da pandemia, sabe? Aquela vontade de viver, aquela vontade de pensar nos meus sonhos, sabe? De viver os meus sonhos, né? De poder encontrar as pessoas que eu amo, de poder sorrir mais, sabe? Porque, querendo ou não, a gente ficou muito amargurado, né? A gente ficou muito triste, né? A gente passou por essa fase que deixou a gente muito cabisbaixo, muito triste, né? Então, se apegue a recursos que te fazem bem. Seja uma música, seja um texto, um poema, um livro, seja uma comida, sabe? Busca pequenos recursos mesmo, sabe? Não vai atrás de coisas muito grandes, que demandam muito tempo, que demandam muito de você. Busca pequenos momentos mesmo, sabe? Busca nos detalhes. Eu sei que parece muito fácil, ou parece algo muito louco de se imaginar, né? Mas é exatamente isso. São fases, né? Por exemplo, você tá saindo agora dessa fase da pandemia, você pode entrar numa fase de processos, né? Entender quais são as suas necessidades no momento e começar uma a uma. Eu acho que isso é a melhor coisa a se fazer, sabe? Se apegar a momentos, a coisas e a pessoas que te façam feliz. Acho que a chave da vida é essa. Na verdade, eu sinto que sempre foi a chave da vida, né? Mas acho que a gente tem uma rotina tão maluca, né? Tudo tão atropelado que a gente nunca entendeu de fato, né? Então, claro, assim, tirando tudo que a pandemia causou, quando eu falo da gente com a gente mesma, né, internamente, acho que a gente pode sair dessa muito melhor, sabe? Acho que a gente pode pegar essas coisas ruins que a gente enfrentou lá e trazer agora algo pra você se apegar, sabe? Algo pra você lutar por você mesmo, porque você vale muito a pena. E é isso, meus amores. Muito, muito obrigado a você que ouviu até aqui, a você que tá ouvindo esse segundo episódio. Quero muito agradecer mesmo, assim. Espero que você continue encontrando momentos pra refletir aqui, que você possa se divertir, porque sim, teremos alguns episódios muito divertidos, com temas muito legais. Essa é a minha ideia, né? Eu não quero trazer apenas temas sérios aqui, mas também quero trazer muita diversão, muita risada, né? E alguns convidados também, para vocês poderem conhecer, alguns amigos meus, que eu tenho certeza que cada um deles tem algo muito, muito especial, muito importante, muito divertido. E é sobre isso, né? É sobre isso e tá tudo bem. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga no Instagram, @ummeninoanormal. Tá? Me dê o seu feedback na direct, converse comigo, me fala o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou, o que você pôde refletir com esse episódio. Indique para um amigo, compartilhe com os familiares, com os papagaios, com o pessoal do trabalho, com todo mundo. E é isso, meus amores. Espero que você tenha gostado e até um próximo episódio. Tchau!